Você já deve ter reparado numa coisa. Tem gente que treina, estuda, cuida da rotina, cuida da casa, cuida da vida inteira e do lado de fora parece que nada nunca desanda para essa pessoa. E você, do seu lado, começa a semana inteira cheio de vontade? Jura que dessa vez vai ser diferente. E no segundo ou terceiro dia alguma coisa quebra essa sequência. E quando quebra, você já sabe o que vem depois. Aquela sensação de que estragou tudo e que é melhor esperar a segunda que vem para recomeçar do zero. E se eu te disser que essa pessoa que parece indestrutível também vive isso, ela também falha. Ela também tem dia de preguiça e dia de esquecimento, só que ela faz uma coisa depois da falha que você ainda não faz. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente qual é esse hábito, o porquê ele funciona de verdade e o passo a passo para você começar a aplicar ele já a partir de amanhã. Você vai parar de se culpar pelos dias ruins, vai entender que o problema nunca foi o tamanho da sua força de vontade e vai sair daqui com um plano simples que qualquer pessoa consegue seguir, mesmo vivendo uma rotina corrida e cheia de imprevisto. E se você já cansou de começar bem e desistir no meio do caminho, e quer ser esse tipo de gente que segue em frente independente do tamanho do tropeço, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar trazendo o que realmente funciona para tirar você do lugar em que você sente que sempre volta. E não mais um vídeo de motivação vazia que some da sua cabeça em 5 minutos. Bora que o vídeo começa agora, de verdade. A crença que quase todo mundo carrega é essa, que gente disciplinada tem uma espécie de blindagem, uma força de vontade maior que a sua, que faz ela nunca falhar. Aí você olha para sua própria rotina, vê que pulou o treino ontem, que comeu besteira no meio da dieta, que passou o dia inteiro adiando aquela tarefa que estava incomodando e conclui rapidinho que disciplina simplesmente não é para você, que você não nasceu com esse tipo de força. Essa crença parece fazer sentido porque, de fora, realmente parece que tem gente que nunca escorrega, que sempre posta o treino do dia, que sempre parece produtiva, que sempre parece no controle de tudo. Só que essa imagem é montada em cima do que você vê de longe, do lado de fora, não do que de fato acontece no dia a dia real dessa pessoa, com as portas fechadas, sem ninguém olhando. Ninguém segue uma rotina perfeita sem interrupção nenhuma. Isso simplesmente não existe em lugar nenhum do planeta. E quando você entende isso, a primeira parte dessa crença já começa a desmoronar. O furo dela é confundir dois grupos completamente diferentes. O dos que nunca falham, que não existe e nunca existiu, e o dos que continuam mesmo depois de falhar, que é exatamente onde está todo mundo que você admira. Todo mundo que você olha e pensa que tem um dom que você não tem. E aqui entra o motivo real, que é bem mais simples do que parece e bem menos místico do que a gente gosta de imaginar. Gente disciplinada falha igual você, na mesma proporção, com a mesma frequência que qualquer ser humano falha, porque ninguém escapa de dia ruim, de noite mal dormida, de imprevisto que bagunça a agenda toda. A diferença inteira, a única diferença que realmente importa, mora no que ela faz no dia seguinte ao erro. Ela não transforma um deslize isolado numa sequência de deslizes. Ela erra na terça. E na quarta ela já está de volta, sem drama, sem se punir a semana inteira por causa de um dia só. Você erra na terça, se culpa a noite inteira, se sente um fracasso. E na quarta desiste de vez, achando que já que quebrou mesmo, não faz mais diferença nenhuma continuar tentando naquela semana. Só que faz, e faz toda a diferença do mundo, porque um erro sozinho quase não deixa marca nenhuma na sua vida, ele passa. Ele não define absolutamente nada sobre quem você é. O que realmente destrói o progresso não é o primeiro tropeço, é deixar um erro puxar o outro até virar o novo normal da sua rotina, até virar o padrão. Tem até uma pesquisa da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, que mostrou que só uma fatia pequena das pessoas, perto de 8 em cada 100, consegue de fato cumprir até o fim as metas que ela mesma criou para o ano novo. Mas na real, você nem precisa de pesquisa nenhuma para saber disso. Você já sentiu isso na pele em algum janeiro da sua vida, naquela empolgação toda que evapora em poucas semanas e vira mais uma meta esquecida na gaveta. E o motivo desse número ser tão baixo não é falta de vontade das pessoas. É que quase ninguém aprende a lidar com a própria falha. Todo mundo trata o primeiro tropeço como sentença final, quando na verdade ele é só isso, um tropeço. E nada mais que isso, um detalhe pequeno que só vira grande porque a gente deixa.
Então vamos para o que interessa de verdade, que é como você aplica isso na prática, porque entender a teoria sem fazer nada com ela não muda absolutamente nada na sua vida. O nome disso, se você quiser guardar um nome para lembrar depois, é a regra dos 2 dias, e ela é tão simples que parece até bobagem, mas é exatamente essa simplicidade que faz ela funcionar de verdade, dia após dia, sem depender de motivação nenhuma. A regra é essa: você pode falhar um dia, isso é humano. Isso vai acontecer com você, mais de uma vez inclusive, mas você nunca deixa acontecer 2 dias seguidos. Passo 1. Na hora que você perceber que pulou o hábito hoje, seja o treino, seja o estudo, seja aquela tarefa que você vinha empurrando, ao invés de gastar energia se culpando a noite inteira, você já decide ali mesmo, naquele instante, que amanhã você volta. Nem que seja numa versão bem menor do que você tinha planejado originalmente. É pensar rápido. Tudo bem, hoje não rolou, mas amanhã eu volto, nem que seja pouco. Essa decisão tomada na hora corta o caminho da culpa, antes dela ganhar força e te empurrar para a desistência. Passo 2. Você diminui o tamanho da meta para o dia da retomada, porque o erro que a maioria comete é tentar compensar o dia perdido, fazendo o dobro no dia seguinte. Isso cansa, frustra e aumenta ainda mais a chance de você desistir de novo, criando um ciclo que só piora. Se você ia treinar 40 minutos e faltou ontem, hoje você treina 10. E ponto final. Se você ia estudar 2 horas e não abriu o caderno ontem, hoje você abre por 20 minutos. Só isso já conta. Só isso já mantém o fio esticado. O importante nunca foi a intensidade do dia da retomada. Foi você não deixar o fio se cortar 2 vezes seguidas. Porque um fio esticado, mesmo fino, ainda segura, e um fio cortado precisa ser amarrado do zero. Passo 3. Escreva em algum lugar visível, pode ser uma nota no celular, pode ser um papel colado na parede do seu quarto, a frase que resume tudo isso, que é: errar uma vez é normal, errar 2 vezes seguidas é o começo de um hábito ruim novo. Ter essa frase bem na sua frente ajuda a lembrar exatamente no momento em que a preguiça e a autopiedade tentam te convencer de que já era, de que não tem mais volta, de que essa semana já foi perdida mesmo. É tipo aquela pessoa que promete comer só uma bolacha e acaba comendo o pacote inteiro porque pensa: já que comi uma, já era. Agora não faz mais diferença. A regra dos 2 dias existe justamente para você não cair nesse mesmo raciocínio em nenhuma área da sua vida, seja comida, seja treino, seja trabalho. Passo 4. Escolha antes mesmo de precisar qual vai ser a versão mínima de cada hábito importante da sua rotina. O treino mínimo, o estudo mínimo, a tarefa mínima, o quarto arrumado mínimo, porque na hora da recaída você não vai ter cabeça nenhuma para planejar nada do zero. Você só vai ter energia para seguir um plano que já existe, pronto, esperando por você, sem exigir nenhuma decisão nova num momento em que decidir já está difícil. E se você está pensando, mas se eu sempre faço só o mínimo depois de um erro, eu nunca evoluo, fica tranquilo. Porque a versão mínima não é para sempre. Ela existe só para o dia da retomada. O dia em que o risco real é desistir de vez. No dia seguinte a esse, você já volta para o tamanho normal do seu hábito, com o fio inteiro, sem quebra. A versão mínima é uma ponte para atravessar o dia mais frágil, não um novo padrão permanente para sua vida. Passo 5. Marque de alguma forma simples os dias em que você conseguiu manter o hábito. Pode ser um risquinho num calendário, pode ser uma bolinha num aplicativo qualquer, pode ser até um traço à caneta num caderno velho, o formato não importa nada. O que importa é que, olhando para trás no fim da semana, você enxergue o padrão real, e não a versão exagerada e negativa que a sua cabeça costuma contar quando um dia dá errado. Na maioria das vezes, você vai perceber que os dias cumpridos são muito mais numerosos do que os dias falhados. Só que a nossa cabeça tem o costume de inflar exatamente o erro e esquecer tudo que já foi feito direito até ali. Ver isso escrito em preto e branco tira o peso emocional exagerado que a gente coloca em cima de um único deslize. E se bater aquela vontade de desistir de vez, não porque você falhou 2 dias, mas só porque o processo parece lento demais, lembra de uma coisa simples: ninguém constrói um hábito novo numa semana. E tudo bem que seja assim. O objetivo aqui nunca foi virar uma pessoa perfeita da noite pro dia. Foi só parar de deixar um erro pequeno virar 2, e 2 virarem uma semana inteira perdida, e uma semana virar o mês todo.
até você concluir, de novo, que não é seu perfil. Interromper essa corrente logo no primeiro elo já muda o resultado final inteiro, mesmo que cada elo pareça pequeno demais para importar sozinho. E antes que você pense que isso é fácil demais para funcionar, vou ser sincero contigo. Você vai falhar de novo em algum momento, isso é praticamente garantido. Ninguém aplica isso perfeitamente logo na primeira vez, nem na segunda. A diferença é que agora você sabe exatamente o que fazer quando isso acontecer. Você não vai mais interpretar a falha como uma sentença sobre quem você é. Você vai simplesmente voltar, do jeito mais simples possível, já no dia seguinte, sem drama, sem discurso interno de fracasso. Só voltando. E no fundo, o que esse hábito ensina vai muito além de treino, dieta ou estudo. Ele muda como você enxerga qualquer meta grande da sua vida, porque a verdade é que ninguém constrói nada duradouro sendo perfeito o tempo inteiro. Todo mundo constrói voltando depois de cada tropeço, de novo e de novo, quantas vezes for preciso, sem exceção nenhuma. A disciplina que você tanto admira nos outros nunca foi sobre nunca cair. Sempre foi sobre nunca deixar duas quedas seguidas acontecerem uma atrás da outra. E agora que você sabe disso, fica a pergunta: qual foi a última vez que você deixou um erro se transformar em dois? E o que você pode fazer já amanhã, na versão mínima que for, para quebrar esse ciclo de uma vez por todas? Deixa a resposta nos comentários. Deixa o like se esse vídeo fez sentido para você e se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar aqui, junto, construindo isso um dia de cada vez.